Oi, pessoal, tudo bem por aí? Hoje a nossa conversa vai ser bem prática, direto ao ponto. A gente vai treinar uma das coisas mais importantes do russo, os verbos. Mas calma, sem complicação, sem gramática pesada. A ideia aqui é bem simples, é treinar o ouvido para sentir a diferença entre uma ação que está acontecendo e uma que já acabou. Vamos nessa? Para organizar nosso bate-papo, eu separei tudo em algumas áreas do dia a dia, sabe? Lazer, trabalho, comunicação, essas coisas. Em cada uma delas, a gente vai ouvir o par de verbos da mesma ação. O foco é só um: escutar o som que muda do estar fazendo para o ter feito. Prontos para começar? E aqui, ó, tá o segredo de tudo. Vamos pensar em processo contra resultado. É simples. O verbo que a gente chama de imperfeito descreve a ação rolando, o durante. Já o perfeito, bom, ele mostra o resultado, a missão cumprida. O mais legal é que o som do verbo muda para marcar que a coisa acabou. Vamos ouvir isso na prática. Vamos começar com a parte boa, né? Lazer e rotina. São verbos que a gente usa o tempo todo. A única tarefa aqui é focar em ouvir a diferença entre o processo e o resultado. Atenção ao primeiro par. Ok, para a ação descansar. Primeiro, ouça o processo, a pessoa ali, de boa, descansando. Отдыхать. Agora ouça o resultado. A pessoa já com a energia recarregada. Descanso concluído. Отдохнуть. Ouviu a diferença no final? Отдыхать. Отдохнуть. Agora, para jantar. Imagina a cena. Enquanto a comida está no prato, a ação é ужинать. E quando o prato está limpo, o jantar acabou, o verbo muda, vira поужинать. E para assistir um filme, a ação de estar lá, no sofá vendo o filme passar, é смотреть. Mas quando sobem os créditos, o filme acabou, a gente diz que a pessoa já assistiu. Aí fica посмотреть. E para fechar essa parte, o verbo beber. O processo de levar o copo à boca. Beber. E o resultado, o copo vazio, missão cumprida, bebeu. Essa mudança no som é bem nítida, né? Beleza. Agora que o ouvido já está mais aquecido com a rotina, vamos levar essa mesma lógica para o mundo do estudo e do trabalho. A ideia de processo e resultado continua exatamente a mesma. Vamos ver? Olha, esse aqui talvez seja o par mais importante de todos. O processo de fazer alguma coisa, de estar no meio de uma tarefa, é делать. E quando a tarefa está pronta, finalizada, o resultado é сделать. Com o verbo escrever, é a mesma coisa. O ato de estar lá com a caneta no papel, escrevendo, é писать. Agora, o e-mail enviado, a carta pronta, o texto finalizado é написать. Agora, para ler. O processo de passar as páginas, a leitura acontecendo, é читать. E quando se chega na última página, o resultado, o livro lido, é прочитать. E quando a gente precisa resolver um problema, hein? O processo de pensar, de quebrar cabeça, é решar. No momento em que a lâmpada acende e a decisão foi tomada, a gente tem o resultado, решир. Seguindo em frente, vamos para a comunicação. É aqui que essa diferença entre processo e resultado fica talvez ainda mais clara. Presta bastante atenção em como o som muda entre o ato de falar e o fato de ter dito alguma coisa. Começando com falar ou dizer. O processo, a conversa fluindo, a fala em geral, é gaborite. Mas quando alguém diz uma frase específica com começo, meio e fim, o verbo que marca esse resultado é сказать. E para responder, o processo de pensar na resposta, de talvez estar respondendo uma prova longa, é отвечать. Já a resposta dada, a ação concluída, é ответить. O mesmo vale para perguntar. O processo de fazer várias perguntas numa entrevista, por exemplo, é спрашивать. Mas se foi feita uma única pergunta direta, a ação finalizada é спросить. E por último, contar uma história. Enquanto a pessoa está lá narrando os fatos, o verbo em ação é рассказывать. Quando ela chega no "e viveram felizes para sempre", o resultado, a história contada, é рассказать. No nosso último bloco de hoje, a gente vai focar em movimento e início. Aqui, a ideia de um ponto de partida e de uma chegada vai ajudar a gente a entender bem a diferença. Pensa em acordar. Sabe aquele processo de sair do sono, de despertar aos poucos? Isso é prosipatia. E o momento exato em que os olhos abrem de vez, o resultado é proснуться.
Agora um par bem interessante, ir a pé. Se alguém está no meio do caminho, andando na rua, o verbo do processo é iti. Mas o verbo do resultado, poeti, aqui tem um sentido um pouco diferente. Ele marca o início da caminhada, o momento em que a pessoa decidiu ir e saiu. É tipo ter saído para ir. E para fechar os nossos exemplos, chegar. O processo de chegar, talvez com frequência, como chegar no trabalho todo dia. Prihadet. E o ato único, o momento exato de ter chegado. Priti. E todos esses exemplos nos trazem para a nossa regra de ouro. É bem simples. Se a ação teve um fim, um resultado, o som do verbo mudou para marcar isso. Se o ouvido pega essa mudança, a gente entendeu a essência da coisa toda. E para isso ficar gravado de vez na cabeça, houve só o exemplo definitivo. Eu estava fazendo algo. Yaidilo. A tarefa está em andamento. Agora eu terminei. A tarefa está pronta. Yazdilo. Ouça de novo só o som do verbo. Dilo, zdilo. É isso. Essa é a mudança que a gente treinou hoje. E com esse último exemplo, a gente fecha a nossa prática de hoje. O segredo, como tudo na vida, é a repetição. Quanto mais esses pares forem ouvidos, mais natural essa distinção vai soar. Continue praticando e me conta depois. Qual par de verbos vai ser o próximo a entrar na sua lista de dominados? Até a próxima!